Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui está mais um vídeo explicativo sobre a reunificação da Alemanha. Primeiramente, para sabermos a reunificação, temos que saber como ela se separou e o que levou a isso. Primeiramente, o fator histórico que engloba este meio está envolvido após a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha se dividia entre duas partes, a ocidental e a oriental, visto que dentre elas, o modelo socioeconômico de cada uma teve divergências, onde o ocidental era capitalista e o oriental era socialista, visto que as duas procuravam restabelecer o prejuízo marcado pela Segunda Guerra Mundial, só que claramente a Alemanha capitalista conseguiu ressarcir os prejuízos muito mais rapidamente. Na década de 60, a Alemanha Ocidental tinha um poder econômico muito maior que a oriental. O poder de consumo da Alemanha Ocidental era muito maior que a Alemanha Oriental. Mas, com a ajuda de materiais norte-americanos, a Alemanha Ocidental cresceu drasticamente no seu PIB, alcançando assim França e Inglaterra. Esse fato colaborou para que os alemães da Alemanha Oriental, desgostosos por causa do seu regime socialista, fossem para a Alemanha Oriental. Em agosto de 1961, já se passavam mais de 40 mil habitantes para a Alemanha Ocidental. Com isso, as autoridades alemãs decidiram criar o famoso Muro de Berlim. Depois de feito, dividiu o país fisicamente. Também foi um grande marco da Guerra Fria e dividiu o mundo nas dois regimes, o regime capitalista e o regime socialista. Nas décadas seguintes, essa diferença ficou ainda mais evidente, porque a Alemanha Oriental, que era socialista, ela tinha uma economia instável e tinha um crescimento médio, um desenvolvimento médio. Contudo, a Alemanha Ocidental, que era capitalista, ela acabou se tornando uma das nações mais poderosas do mundo, fazendo com que sua economia estivesse baseada somente na produção, e eles se lançaram no mercado, sabe? E acontece que a sua população, elas tinham livre direito de manifestar as suas indignações com o governo sem o medo de sofrer represálias, como no regime socialista, que era praticamente o que vivia ocorrendo. Insatisfeita com a repreensão política, a população da Alemanha Oriental começou a promover muitas manifestações, a fim de conseguir liberdade de expressão, uma melhora na qualidade de vida e também a democracia. O lema desse movimento era Wir sind das Volk, que significa o povo somos nós. O socialismo entrou em crise nesse momento. Ele sentiu o impacto que as manifestações estavam causando e que elas não paravam de crescer. Assim, a Alemanha Oriental começou a abrir as portas para negociações a fim de conseguir a reunificação da Alemanha. Nesse período da Guerra Fria, o mundo se dividiu em dois polos, tanto que na Alemanha, com o Muro de Berlim teve a mesma finalidade, onde se relacionou as duas ideologias mais importantes, que são o socialismo e o capitalismo, em meados do século XX, de modo que em 10 de novembro de 1989, este plano teve fim, através de até mesmo o povo alemão, tanto que os políticos do meio oriental e ocidental se fundiram e fazendo a reunificação da Alemanha. Depois de um longo diálogo entre o chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, e o líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, a União Soviética concordou em retirar suas tropas da Alemanha Oriental após 45 anos de ocupação. Em julho de 1990, realizou-se a União Monetária. E no mesmo ano, no dia 3 de outubro, foi constatada definitivamente a União das Alemanhas. Os principais problemas sociais provocados pela reunificação foi transferir a todo o lado socialista o meio de produção e a industrialização do lado capitalista. Logo, o lado leste, sem sua mão de obra qualificada, gerou assim alta taxa de desemprego, tomando por vez
2,5 vezes mais do que outras partes do país. Um caminho encontrado pelo governo alemão foi aumentar a idade para se aposentar, que passou a ser de 65 para 67 anos. E em um período de 20 anos, que varia de 1988 até 2008, o salário médio dos alemães subiu cerca de 85%. Ou seja, é como se fosse uma medida de contrabalanceamento do governo alemão. Ele aumenta a idade para que você se aposente, porém ele compensa retribuindo em salários, condições melhores para trabalhar e tudo mais. Isso só gera na população, ela consegue ter um padrão de vida melhor, melhorando o IDH, o PIB do país e etc. A Alemanha realmente teve um papel precursor na integração política e econômica do continente. Para isso, teve que abdicar de um dos mais importantes instrumentos e símbolos do processo de reunificação, o marco europeu, para poder ingressar no espaço monetário, a zona do euro, que de fato não existiria sem a sua participação. E os diversos governos, desde 1990, apesar de estarem fortemente absortos no processo de reunificação, nunca perderam de vista a integração europeia. Ainda que a Alemanha Ocidental tenha sido forçada a pagar empréstimos e dívidas para soviéticos de sua irmã oriental, logo após isto, ela se apresentou como a primeira economia da Europa em que estava se aparecendo grande destaque. De modo que ela apresentou grandes decisões importantes e também muita relevância. E esse papel é ainda mais presente nos dias de hoje, né? Sim. Em relação aos principais aspectos sociais, o país tem um excelente desenvolvimento humano e também ele se destaca em índices econômicos e tecnológicos. Lembrando que o desenvolvimento humano ele engloba tanto diversos fatores, tais como os habitantes vivem, suas condições socioeconômicas e tudo mais. A população da Alemanha tem uma ótima qualidade de vida e excelentes oportunidades de emprego e de educação. Os alemães, eles são majoritariamente adeptos ao cristianismo, principalmente católicos e protestantes. Tudo isso se deve porque depois da reunificação, a Alemanha procurou investir no novo país, adotando um sistema capitalista, investindo assim em infraestrutura, comércio, industrialização, produção e diversos outros fatores. E hoje ela é referência tanto em educação, comércio, ciência e desenvolvimento econômico e até no futebol também. Desde a reunificação, a Alemanha tem tido um papel de liderança na União Europeia e na OTAN. Participou do exército que garantiu a estabilidade nos Balcãs e também enviou tropas para o Afeganistão. Isso tudo fazendo parte de um esforço da OTAN para proporcionar a segurança no país após a expulsão do Talibã. Bom, há controvérsias sobre esse deslocamento, porque após a guerra foi decretado por lei que a Alemanha só poderia usar as suas tropas para fins de defesa. Então, este ato ele foi entendido como não apoiado pela lei de defesa. Entretanto, após um voto parlamentar, isso foi legalizado, sendo colocado num contexto de manutenção da paz.